Então, por que que isso é importante, né, pra gente entender, tá? A aula de hoje é porque, na realidade, quando a gente fala, né, que o trabalho, força vezes distância, ele é igual à variação da energia cinética, a gente está fazendo uma certa análise, né, baseada no espaço. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer, né? Eu estou multiplicando aqui pela minha distância, a força, tá? E a gente vai ver que o impulso, a gente vai usar o tempo, né? Então, você pode pensar que essa análise do trabalho aqui, por exemplo, né, do nosso teorema do trabalho, tá? Teorema do trabalho e energia cinética, é isso aqui, né? Isso aqui é o teorema do trabalho e energia cinética, tá? Que ele fala que trabalho é a variação da energia cinética. Ficou muito bom aqui. Então, a ideia é fazer um certo raciocínio físico aqui que vai ser orientado para o tempo, né? Então, antes a gente falou um pouco do deslocamento, né? Um deslocamento no espaço ali. E agora a gente vai falar de um intervalo de tempo, né? Em que uma força é aplicada. Então, isso que é um impulso, né? É... Quando eu falo para vocês de impulso, né? O que que vocês pensam assim, inicialmente? O que que é um impulso para vocês, né? O que que vocês lembram aí? Falem aí no chat. Para vocês, o que que é impulso, né? Pulo. Hum, legal. Uma força aplicada. Sim, pode ser também. Falem aí. Enfim, se alguém tiver mais alguma ideia, pode mandar aí também, tá? Mas falaram pulo, né? Tipo, então, por que pulo, né? Por que que você fala que quando você tá pulando, né? Tipo, então se você tem, sei lá, um pequeno cara aqui e ele dá um pulo, né? Tipo, então, ele deu um pulinho aqui, né? Um pequeno pulinho. Tá, pequeno pulinho. Você precisa ter um impulso que faça com que ele suba, né? Tenha esse deslocamento para cima. Mas, enfim, onde eu tô querendo chegar? No fundo, a gente tá falando de uma força ainda, tá? Como o Danilin falou, né? No fundo, você ainda tá falando de uma força aplicada. Eu preciso de uma força para ter o impulso. Mas agora eu estou analisando essa força aplicada em um dado intervalo de tempo, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente como isso se associa com o que a gente chama de quantidade de movimento, né? Então, beleza. Então, qual é o conceito de impulso, né? Impulso é força vezes intervalo de tempo. Então, se você tem teu impulso aqui, né? Ele vai ser igual a força vezes delta t, tá? Ou seja, ah, se eu manter a minha força, né? Imagina que eu tenho uma força F aqui. Imagina esse cara empurrando o menino no balanço, né? Se eu mantenho a mesma força aplicada, só que eu fico mais tempo aplicando a força, meu impulso vai aumentar, tá? Deixa eu organizar melhor isso aqui. Vocês estão conseguindo entender até agora o que eu tô falando? Falem aí, pessoal, por favor. Tá dando pra pegar meu raciocínio aqui? Tá dando pra entender?
Beleza. Então, imagina, tá? Você tá, sei lá, empurrando o seu priminho. Nunca entendi melhor impulso do que agora. Pô, o cara me. Obrigado, Pedro. O cara me colocou num patamar alto ali, né? Obrigado, obrigado. Obrigado. É... Então imagina, né? Imagina que tu é essa pessoa aqui, tá? Você tá empurrando seu priminho no balanço, né? Aquele priminho chato que, sei lá, às vezes quer jogar no seu videogame quando vem na sua casa, ou então brincar com seus brinquedos que você não quer que brinquem, sabe? É, seus brinquedos que um dia você brincou e viraram agora decorações. Aquele priminho que vai na sua casa e quer brincar, né? Então imagina que você vai brincar com ele no balanço, né? Então você fala, não, meu filho, não, guri, não brinca com isso não, vamos brincar de balanço. E aí ele vai no balanço, beleza. Então imagina que você consegue controlar a força que você faz para empurrar o primo no balanço, tá? Então, o balanço, né, que a gente sabe que vai e volta, né? Vai e volta, tá? Beleza? Ele faz isso. É, então, o que que acontece? Vocês concordam comigo que se eu manter a força e aumentar o tempo que eu tô aplicando, o primo vai tender a ir mais longe? Ou seja, se eu ficar um tempo mais aplicando a força que eu tenho, sei lá, 20 newtons, por exemplo, imagina que com o tempo de, sei lá, meio segundo, 0,5 segundos, o priminho chega no ponto D. Imagina, o priminho tá aqui, você empurra ele, tá bom? E chega no ponto D. Se eu aumentar esse tempo para 1 segundo é, de aplicação da força, a tendência é que ele suba mais, tá? Por quê? Porque o teu impulso foi maior para a mesma força, tá? Tá dando para entender, pessoal? Eu tô querendo falar como que o impulso se associa com o tempo com a força, tá? Agora vamos pensar o seguinte: e se eu sempre empurrar no mesmo tempo, mas aumentar a força, né? Se a minha força aqui, tipo, era 10 newtons, depois passa a ser 20 newtons, tá? Vocês concordam comigo que a tendência é ter esse mesmo efeito, né? Então, vai tender, tá? Você vai acabar tendo um impulso maior. Se eu mantenho o tempo e aumento a força, o meu impulso é maior. E se eu aumento a força e mantenho o tempo que eu estou aplicando a força, o meu impulso também é maior, tá? Exatamente. É uma coisa diretamente proporcional, né? Ou seja, o impulso é diretamente proporcional à força e ao intervalo de tempo. Tá bom. Então a gente sabe mais uma coisa, né? Que ele é uma grandeza, tá? Tendo visto isso, tá? A gente sabe que o impulso também é uma grandeza vetorial, tá? Então este cara é um vetor, né? Ou seja, ele tem módulo, direção e sentido, tá? O impulso tem módulo, direção e sentido, tá? Então, e qual é o módulo, e qual é a direção e sentido do impulso? É o mesmo da força, tá? Mesma direção e sentido da força. Então, se eu empurro esse guri para lá, o meu vetor impulso
também vai ser para lá, tá? Beleza? Ele pode ter uma, provavelmente ele vai ter um módulo diferente, um valor diferente. Quando a gente fala de valor, é porque o vetor tem módulo, direção e sentido, né? O módulo é o tamanho do vetor, é a magnitude do vetor. A gente chama de magnitude do tamanho, né? Quer dizer, se o teu vetor é mais curtinho ou mais longo, tá? É, então, para o impulso, a direção e sentido dele é a mesma da força aplicada, tá? E a unidade dele é Newton segundo, tá? Porque, exatamente, né? Newton é força, tá? E segundo é tempo, tá? É um intervalo de tempo, né? Beleza. Então, ah, deu para pegar isso aqui, pessoal? Que o impulso é vetorial. Tudo isso que eu tô falando tá dando para entender? Ok. Qualquer dúvida pode falar, tá bom? Então, como é que a gente veria isso graficamente, né? Da mesma forma que a gente calculava o trabalho, a gente poderia calcular o trabalho realizado em um gráfico de força-distância, é, o impulso também pode ser calculado, né, em um gráfico força-tempo, né? Então, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, né? Se eu quero meu impulso, tá? Se eu quero meu impulso, eu posso calculá-lo através da área deste gráfico aqui, né? A nossa boa e velha área, né? Então, como que a gente faz essa área aqui, galera? Hein? Como é que calcula essa área? Falem aí. Qual é a fórmula que eu uso? Deixa eu ver. Trapézio. Exatamente, trapézio, né? O Danielin falou corretamente, tá? Então, nesse caso aqui, tá? A nossa área é base maior vezes a base mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? É isso. O Marques, isso. Eu ia falar isso agora, não esquece do parêntese, tá bom? Um parêntese pode ferrar muita gente. Mas, enfim, calculando aqui, né? Vai ficar a base maior a gente vai chamar de 6 aqui, né? Então, a base maior é isso aqui, tá? Daqui até aqui é a base maior e daqui até aqui é a base menor. Então vai ficar 6 mais aqui muito provavelmente é 2, né? Então, vezes qual é a altura, né? É, é 12, né? A altura é 12. Tirar essa poluição do gráfico aqui. A tua altura é isso aqui, tá? Opa, acabei passando da altura, né? A altura H é 12, tá? Então, vezes 12 dividido por 2. Ver o que vocês estão dizendo aqui. Exatamente, né? Então, 6 mais 2 dividido por 12. Perdão, 6 mais 2 vezes 12 sobre 2, que vai dar 8 vezes 12 sobre 2. Aí esse cara aqui, a gente corta com esse cara, né? Dá pra dividir por 2 em cima e embaixo, né? Logo, impulso é igual a. Aqui vai dar 4, tá? Esse carinha aqui fica como 1. Então, 4 vezes 12, impulso vai ser 48 newtons segundo, tá? Esse é o nosso impulso através do gráfico.
Ah, ô Passos, e se mudasse o formato, você poderia simplesmente mudar a fórmula da área, né? Isso é bem de boa, bem intuitivo, né? Então, por exemplo, se fosse uma senoide, né? O que que você ia fazer? Não, eu tô zoando, aí não daria pra calcular tão simplesmente, né? Também teria que fazer a área, só que é um pouco mais complexo. Mas nas figuras básicas, né? Tá, a gente conhece a área, né? Então, se for, sei lá, um quarto de circunferência, eu conheço a área, né? É um quadrado. Esse quadrado não tá muito correto, mas um quadrado, né? Um triângulo, né? Também, tá? E por aí vai. É, se fosse o Senna, você briga. Ah, é. Sempre que tem uma coisa que você acha que é fácil em física e matemática, dá pra complicar. Nunca ache que tá de boa, sabe? Tá de boa enquanto você tiver assumindo coisas simples. Se você começar a assumir mais coisas, tipo, pô, mas e se a tua força variar como um seno? Aí já tá começando a se ferrar, sabe? Mas beleza, galera. É assim que calcula, né? Acho que agora, por enquanto, tá de boa também, né? Tipo, deu pra pegar aqui, né, pessoal? Que é a área, beleza? Quando você tem o gráfico, você pode calcular o impulso através da área no gráfico de força, né? Tempo. Tá. Beleza? Falem aí se tá beleza, tá? Mas acredito que esteja assim. Isso. Obrigado, meu querido. Então, realmente, pessoal, é, você precisa ter claro pra você o que o gráfico está representando, tá? Porque, tipo, pode ter uma questão que você tem um dado num gráfico, e você precisa extrair do gráfico uma informação do cálculo. Tipo, mas às vezes não é só isso que você tem que fazer para calcular, né? Não sei se tá dando para entender, tá? Eu vou, tipo, se ficou confuso o que eu tô dizendo, depois eu vou pegar um exemplo para mostrar, tá? Mas só fiquem de olho no gráfico, resumidamente. Cada grandeza física que você vai calcular e que está num gráfico precisa corresponder aos eixos, tá? Então, beleza. Então, quantidade de movimento, né? Então, imagina esse cara aqui, né, que tá em maus lençóis aqui, né? O cara tá sendo perseguido por uma rocha aqui, né? Poderia até ser o Indiana Jones, né? Se ele tivesse um chapeuzinho aqui, né? Pronto. Agora ele é o Indiana Jones, tá? Então, o que que eu tô querendo ilustrar com essa imagem aqui, né? É... Então, basicamente, a quantidade de movimento, tá? Ela é calculada pela massa vezes a velocidade, né? Então, Q igual a mv, tá? É... Ou seja, sempre que um corpo qualquer de massa m está se movendo com velocidade v, né? Então, imagina que você tem aqui, ó, imagina, né? Vamos colocar um referencial aqui, tá? Nesse pontinho aqui, ó, tá? Então, referencial no O aqui. Eu tenho uma partícula, né? Uma bolinha aqui, tá? Que se afasta do O, uma partícula de massa m que se afasta do O com velocidade v. Então, por que que eu coloquei referencial, né? Porque na física, tudo é medido em relação ao referencial, né? Então, a tua velocidade, ela precisa ser medida em relação a um dado referencial, tipo. Então, por exemplo, se nesse caso a bola está se afastando do referencial O, né?
Ah, então você, sei lá, tem um eixo. O teu referencial, você coloca os eixos de coordenadas, né? Então, pô, isso aqui tá me. Pronto. Então você tem o eixo X pra cá, né? E ela se move na direção de X. Eu tô me afastando, né? No referencial. Chama de referencial fixo aqui, né? Pode chamar de referencial fixo F com origem em O, tá? Galera, essa questão de referencial é complicado para vocês entenderem aqui o que eu tô falando? Ahn, falem aí, por favor, tá? Tô aproveitando para revisar o que que é um referencial. Mas eu sempre, resumidamente, né? Eu sempre meço a velocidade, as grandezas em relação ao dado referencial, porque eu posso ter um outro referencial, tipo, eu posso criar um referencial que se move junto com a bolinha, né? Então, se a bolinha se move para cá, o referencial também se move. Então, em relação a esse outro referencial, ela está parada, entendeu? Então, enfim, tá. Não vou complicar demais aqui. Só entendam isso. Você precisa de um referencial fixo para se mover. Então, beleza. E deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não sei se eu acabei complicando um pouco aí quando eu falei disso, tá? Qualquer coisa depois eu faço uma revisão talvez sobre referenciais. Mas, enfim. Então, também é uma grandeza vetorial, né? A quantidade de movimento tem a mesma direção da velocidade. E a unidade é quilograma vezes metro por segundo, porque é a massa, né, vezes a velocidade. Então, a gente pode ver isso, né, como movimento acumulado no corpo, né? Ou seja, lembra um pouco a energia cinética, né? Porque você tinha a energia do movimento de um corpo, né? Aqui ele está falando mais ou menos de. A gente pode falar de movimento acumulado do corpo. Deixa de ser uma certa energia também, tá? São conceitos bem similares, tá? Ou seja, podem ser até um pouco análogos, de certa forma, tá? Mas o que eu tô querendo dizer, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, a rocha tem uma quantidade de movimento, né? Que é de acordo com a massa dela e a velocidade. E o cara, esse pobre coitado aqui, também tem, tá? Se a rocha por algum momento chegar a colidir, encostar nesse cara, a quantidade de movimento vai acabar sendo a soma das duas, tá? Na realidade, exatamente, F, né? Na realidade, a gente vai entrar melhor em como calcular isso já já, tá? Como ver os exemplos, né? Tá, então beleza. Quantidade de movimento é isso. Vamos falar então do teorema do impulso, né? Teorema do impulso, tá? O que é teorema do impulso, né? Então, vamos imaginar, tá? É que você pode até ter esse caso do cara aqui. Hum, vamos pensar melhor, vamos organizar melhor aqui. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, aqui, um bloco, tá? De massa M, que tem uma força aplicada F, tá? Então, a gente sabe que a força F aplicada durante um
intervalo de tempo delta t, tá? Então você imagina que você tem essa informação, tá? Você tem informação, imagina que você não sabe o que que é impulso, nada, né? Como é que eu poderia pensar nisso? Então, suponha que você não sabe, sabe, o que que é impulso. Mas você conhece a segunda lei de Newton, né? Tá? Você conhece a segunda lei de Newton, que fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. É isso que ela fala, tá? Mas a gente sabe também que essa força aqui é aplicada e constante, né? Ou seja, ela não varia, tá? Nesse tempo que ela é aplicada. Constante. F constante. Beleza. E aí o que você vai fazer? Aí você pensa, pô, eu tenho a segunda lei de Newton. Eu queria saber, quero pensar melhor sobre como esse movimento pode ser descrito pelo tempo, né? Então, o que que você sabe? Se a tua força é constante e a tua massa é constante, logo a tua aceleração ela também vai ser constante, tá? E você pode usar a nossa clássica fórmula da aceleração, né? Que é o delta V sobre delta T, tá? Então, você pode escrever a força como m vezes delta V sobre delta T. Caramba, professor, mas é isso mesmo. É, exatamente, né? Então, e aí você pode simplesmente, né, pegar esse tempo aqui, passar ele para outro lado, né? Não é bem passar para outro lado, né? A gente sabe que não é. Você multiplica por delta t dos dois lados, né? O mais correto matematicamente seria isso. É, mas na física, às vezes, o pessoal adora negligenciar algumas coisas da matemática, né? Enfim. Mas vamos passar para outro lado aqui, né? Você vai ficar que F vezes delta t é igual a m vezes delta v. E aí, esse cara que está aqui, você pode chamar de impulso, porque ele é o impulso, né? E esse cara que está aqui, do outro lado, você pode falar que é a quantidade de movimento. Então, o que que eu estou falando aqui? O impulso, aqui é a variação, né? O impulso é a variação da quantidade de movimento, tá? Ou seja, quando eu estou aplicando uma força por um dado tempo em um corpo, é, a gente pode pensar que você também está automaticamente, se a tua massa não está variando, né? Se a tua massa é constante, a tua velocidade está variando a velocidade do corpo, né? É, esse conceito aqui é bem interessante porque ele é muito aplicado em várias coisas. A gente vai falar sobre colisões daqui a pouco. Mas, por exemplo, foguetes. Os foguetes se baseiam no conceito de quantidade de movimento, né? Na realidade, sendo mais específico, né? A propulsão, a física da propulsão do foguete, né? Ela é muito baseada nisso. Por quê? Porque imagina aqui. Aí vamos começar a análise. Ah, então, antes de falar da propulsão, vamos falar de um caso mais simples, tá? Imagina que você tem um carrinho, tá? E ele tem uma pessoa em cima dele. E o carrinho se move com velocidade v.
Mas, do nada, por algum motivo, a pessoa salta pra fora do carrinho, tá? Então, o cara é, saltou aqui do carrinho, tá? O que que vai acontecer com a velocidade V do carrinho, pessoal? Falem aí. Com a pessoa. Então, você tem um carrinho de massa que é a massa do carrinho, e a pessoa de massa que é a massa da pessoa, tá? O que que vai acontecer com a velocidade do carrinho se a pessoa pular pra fora do carrinho? Exatamente, né? Exatamente, galera. Uma coisa bem intuitiva, né, de certa forma. Você pode ter pensado, por exemplo, que como o carrinho ficou mais leve, ele vai ficar mais rápido, né? Tá? De fato, a velocidade ela aumenta, tá? Do carrinho, a velocidade do carrinho, tá? Do carrinho. Porque a tua quantidade de movimento, então imagina que você não perde energia, tá? Ele tá no chão aqui andando. Você não perde energia pro atrito, nem pra nada, nem pra resistência do ar. É, Nesse contexto, a tua quantidade de movimento antes, ela é igual à quantidade de movimento de depois. Ou seja, o que que eu tô querendo dizer? É, Antes você tinha uma quantidade de movimento, chamar de que antes, tá? Que era desse sistema da pessoa e do carrinho. E a massa era da pessoa e do carrinho. Mas se a pessoa pulou do carrinho, a massa mudou, certo? Então você vai ter uma quantidade depois. Se a tua massa mudou e eu não perco energia, eu não perco quantidade de movimento por atrito, por nenhuma coisa nesse sentido, não tem nada freando o carrinho, a gente consegue dizer que ela se conserva e é igual logo que antes é o que depois. E pra quê? Olha que interessante, né? Então, você tinha que era massa do carrinho mais a massa da pessoa vezes a velocidade, tá? Antes. Isso aqui é igual a. Depois ficou só massa do carrinho vezes a velocidade depois. Se a minha massa diminuiu, logo a minha velocidade tem que aumentar para que isso compense, né? Ele meio que tem um efeito de compensar, tá? Naturalmente, esse fenômeno físico faz com que você tenha essa compensação, ahn, porque tua massa mudou, tá? Ou seja, a quantidade de movimento permanece a mesma. Galera, falei bastante aqui, tá dando para entender até agora? Tá. É isso mesmo. Beleza. Então, aí você fala, tá, beleza, tá falando isso. Mas que merda isso tem a ver com com foguete, né? Pô, porque o foguete, vamos imaginar nosso foguete aqui, tá? Pera aí, deixa eu pegar um espacinho legal aqui. Ah, o foguete, tá? Então você tem o seu foguete aqui, tá?
Ah, na verdade, vamos fazer o foguete um pouco mais aerodinâmico, tá? É, não ficou muito legal. Mas enfim, um foguete, tá? Então você tem aqui a tua propulsão, tá? Que é o que faz ele se movimentar, tá? Beleza. Mas como é que isso funciona, né? Basicamente, você tem o combustível do foguete, tá? Então isso aqui é o combustível do foguete. É, que é chamado de propelente, né? Tá? Você tem tudo uma questão é uma reação química, é uma reação de uma combustão, ou seja, uma queima que acontece, faz com que se libere essa energia, tá? Mas esse combustível, né? Esse propelente aqui, ele tem uma massa, tá? Massa, sei lá, m do combustível. Então, quando o foguete perde essa massa m do combustível, ele sobe, é, porque a quantidade de movimento dele, ela precisa se conservar também, né? Ou seja, eu estou jogando a massa do combustível para baixo, tá? Então você tem duas coisas que você pode pensar. Você pode pensar na ação e reação, né, também. E se eu empurro o combustível para baixo, ele vai empurrar o foguete para cima. E não só isso, como também a quantidade de movimento. Então, imagina que o foguete já está voando, né? É, quanto mais combustível ele vai liberando, a tendência é que ele fique mais rápido, né? É claro que quando você tem a questão do arrasto, né, por exemplo, você tem meio que uma velocidade máxima que tu consegue atingir, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a tendência é que ele fique mais rápido, tá? Então, por isso que o conceito da quantidade de movimento é tão importante, né? Porque ela ilustra diversas coisas da nossa engenharia, né? Da nossa funcionamento das coisas da nossa civilização, tá? Beleza? Então esse é o teorema do impulso, tá? Então, por exemplo, se você tem a raquete aqui, né? É, a raquete está aplicando uma força na bolinha aqui, tá? Quanto mais tempo a raquete ficar aplicando essa força, a tendência é que a bolinha vá mais longe, tá? Isso é o impulso. Então, o impulso faz essa. Não gostei muito dessa formulação aqui, não. Altera o movimento do corpo. Achei muito vago. Muito vago. Você pode falar que o impulso tende a mudar a velocidade do corpo, por exemplo. Tá? Então agora, beleza, agora que a gente já falou disso, né? Já expliquei pra vocês isso aqui, né? Conservação da quantidade de movimento. Essa questão do carrinho e do foguete aqui são exemplos de conservação, né? Então, tá, beleza. Então agora tem também acho que a questão do choque, né? Então, qu- quando eu falo dessa questão de colisão, é, sei lá, duas bolas de sinuca, né, colidindo uma com a outra, né? Isso é um exemplo muito clássico de quantidade de movimento, né? É, você consegue com isso, tá?
calcular o que a gente chama de coeficiente de restituição, tá? Esse cara aqui. Vou explicar o que que é, tá bom? É coeficiente de restituição. Tá? Então, por exemplo, né? Imagina que eu tenho uma bolinha aqui, tá? Que é A, que ela vai se colidir com a bolinha B, tá? Então a A se move com velocidade v A e VB tá parada, tá? Ela tá indo pra cá. Quando A colide com B, ahn, e ela tá parada, né? O que que vai tender a acontecer, pessoal? Se A colide com B. O que que vocês acham que vai acontecer? Depende um pouco de como que qual é a direção do movimento, né? Vamos dizer que esteja retinho aqui. O que que vocês acham que vai acontecer? B vai se mexer e A vai parar. B vai ser movido. Hum, tipo assim, na verdade, depende um pouco da massa, né? Vocês estão falando é, diversas coisas aí também, né? Mas, então, por exemplo, se o B for de massa muito maior do que A, o A não vai nem fazer cosquinha no B, né? Porque não vai ter, digamos assim, entre aspas, não vai ter força pra mover, né? A parada é que depende da massa, tá? Depende da massa. MA, MB, tá bom? Então, é. Exatamente. Depende de bastante coisa. Mas vamos supor, tá? Que eles colidam e andem juntos aqui. Ou não, ou colida e, enfim. Peraí, como é que o coeficiente está escrito aqui? Hum, tá. Vamos supor que eles colidam, tá? E o A para e o B se move, tá bom? Então, VA igual a zero e VB igual a. Aqui o VA era V, né? VB igual a V agora. Então suponha que. Tá? MA igual a MB, tá bom? Ahn, então, nesse caso, tu pode calcular teu coeficiente de restituição, né? Basicamente, é uma formulinha, tá? Que ajuda a gente a entender como é que foi o choque. Então, por exemplo, tá? Você tem os tipos de choque, né? Elástico, inelástico e parcial, né? É, essa nomenclatura tá um pouco estranha. Deixa eu ver aqui. Um momento, pessoal, vou dar uma olhada numa coisa aqui. Essa nomenclatura de elástico, inelástico parcial, eu lembrava que era um pouco diferente. Na realidade, é um pouco diferente mesmo, tá? Então, pera aí, galera. Vou colocar a imagem correta aqui, tá? Hum,
Um segundo, pessoal. Por que que eu tô fazendo isso, né? É porque eu não quero ensinar pra vocês a nomenclatura errada, tá? Eu acabei usando uma ferramenta pra fazer isso, só que ela resumiu demais. E não é isso que eu quero. Então, mandei no chat aqui, vou mostrar de acordo com o chat, tá bom? Ahn, então, o que que eu tava falando, né? É... A gente tá lá embaixo, aqui. Tá. Que você tem três tipos de choque que podem acontecer, tá? Então, por exemplo, se. Peraí. Ah lá, agora vai. É... Então, se uma bolinha, tá? Se jogou com a outra. É... Imagina que a aqui, B, o A tava se movendo, muito pequeno. Aí elas se chocaram, o A ficou parado e o B se moveu. Nesse caso, o teu choque foi um choque inelástico. Por quê? Tá? Porque a sua energia, ou seja, a energia de A, ela se dissipou completamente em B, ou seja, A transmitiu sua energia para o B completamente, tá? Por isso que o A parou e o B se moveu, né? Tá? Então, nesse caso, a gente sabe que a nossa fórmula do E é, é o V antes sobre o V depois. Aliás, não, aqui eu vou acabar dividindo por zero, né? O E é o V depois sobre o V antes, tá? Então, nesse caso aqui, o E é igual a zero. Exatamente, atacada perfeita. Ah, atacada perfeita, né? Então, é. Mas também, né? O que eu posso ter, tá? É que. Então vamos imaginar o segundo caso, tá? O A se choca com B, né? Imagina que, sei lá, ambas estão se movendo aqui, por exemplo. E por algum motivo, tá? Depois do choque, ambas se movam com velocidades diferentes de antes, tá? Então você vai ter depois.
Então, por exemplo, né? Sei lá, o A se choca com B e parte da energia de A é transferido para B, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que que eu tô querendo dizer? Tá. Galera, tá confuso aqui o que eu tô falando? Falem aí, por favor, se tá confuso, se tá dando pra entender. Esse é o caso do choque parcialmente elástico. A minha velocidade, tá? Que é o V depois sobre o V antes. No- Nesse caso aqui, você tem que V depois é menor que o V antes. Logo, o teu coeficiente vai estar entre 0 e 1, né? Porque você está dividindo uma coisa, né, por uma coisa maior do que ela, né? Um número por um número maior do que ele. Então tu vai ficar com um número entre 0 e 1, sei lá, 0,5, por exemplo. E um caso, esse caso aqui, o último caso, tá? Quando E é igual a 1. Ó, quando E é igual a 1, o V depois sobre o V antes é igual a 1. Quer dizer que o V depois é igual ao V de antes, tá? É, ou seja, você consegue conservar totalmente a tua energia, né, do movimento ali, tá? Um segundo, pessoal. Então, a minha velocidade depois da colisão é igual à velocidade de antes, tá? Essa é a situação. Vamos fazer uns exemplos aqui para que fique mais claro, tá? Então, ahn, então, quando é um, ele conserva toda a energia cinética, tá? Quando ele, quando é zero, ele perde tudo. Quando é parcial, ele perde exatamente uma parte, né? Tá? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Baseados nisso. Galera, eu vou dar uma pausazinha rápida antes da gente começar os exercícios, tá? Pra vocês pegarem uma água, alguma coisa assim, ir ao banheiro. E a gente volta, tá bom? Então vamos dar uma pausa de 3 minutos. Beleza, e aí eu volto daqui a pouco, tá? Pra gente fazer os exercícios. Tá? Pô, o moleque tá. Meu amigo tá falando merda aqui, foi mal, pessoal. É... Enfim. É... E com isso, tá? A gente sabe que a velocidade da bala é constante no interior do canhão, ou seja, ela não é acelerada dentro do canhão, né? Qual é a velocidade de recuo da peça do canhão? Então, imagina que você tem.
o canhão que atira a bala, né? Quando ela sai, você vai ter uma velocidade do recuo, né? Então sempre que, tipo. Não sei se alguém aqui já viu. Ah, você já deve ter visto, né? Vídeo de alguém atirando com alguma arma, ou jogou algum jogo, né? Sempre tem um recuo, né? Que é quando a bala sai, você tem essa pancada pra trás, né? Então o canhão vai pra trás e a bala vai pra frente. Qual a velocidade do canhão, né? Qual é essa velocidade do canhão? Tá? Então vamos lá. A gente sabe, tá? De uma coisa. Que nesse caso, como se conserva, a quantidade de movimento se conserva, né? A gente vai assumir isso, né, nessa questão. Porque ele fala que a bala não varia a velocidade no interior do canhão também, né? E porque é uma condição mais ideal aqui. Então você consegue falar que a quantidade antes é a quantidade depois. Tá? Eu vou só escrever que é A é igual a QD. Fica mais fácil. Beleza, e qual era a quantidade antes, né? Então antes você tinha a massa do canhão, a massa da bala e a massa do canhão. E a velocidade era zero, né? Então você vai ter que massa do canhão mais a massa é, da bala vezes a velocidade dos dois, tá? É a quantidade antes. Mas a velocidade é zero. Logo, a quantidade antes é igual a zero. Beleza. A gente sabe que a quantidade antes é igual a quantidade depois, então vamos primeiro analisar a quantidade depois, né? Quantidade depois é igual é, a massa do canhão vezes a velocidade. Um segundo, pessoal. Voltei aqui. É, a quantidade depois vai ser massa do canhão vezes a velocidade do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Na realidade, eu acho que achei que tem um sinal contrário. Um segundo. Ah, o sinal vai vir depois, tá? Beleza, essa é a quantidade depois. Mais que antes é igual a que depois. Logo, se o que antes é zero, o que depois é igual a zero também. Isso quer dizer que massa do canhão vezes velocidade do canhão mais massa da bala vezes velocidade da bala é igual a zero. E aí, a gente quer saber qual a velocidade do canhão, né? Então, você pode passar esse cara aqui para outro lado, né? Fica menos, né? Até faz sentido, né, esse menos aqui, porque você tem que o canhão, tá?
o canhão ele se desloca no sentido contrário, opa, no sentido contrário da bala, tá? Por causa do recuo. Ele vai para trás, né? Então por isso esse menos aqui, porque a velocidade de um é negativa em relação à outra, né? Ou seja, é o contrário da outra. É o oposto, né? E aí tu vai chegar aqui. A velocidade do canhão é igual a. Aí, mas a gente só quer o valor, tá? Então, a gente pode tirar um módulo aqui. Então, você tira um módulo aqui, tá? Quando eu tiro o módulo, eu tô falando que eu só vou pegar a parte positiva, né? Você vai ter que MBVC igual a M... Perdão, MCVC. Logo, a velocidade do canhão é igual a MB. Boa noite. Pô, minha caneta, cuidado aí, cara. Licença, dá licença, por favor. Foi mal aí, pessoal. É, Então, você vai chegar que. Você vai chegar que a velocidade do canhão é. Ah, aqui eu coloquei VC de novo, tá? Aqui é VB. É MB sobre MC. Deixa eu fazer assim, então. Tá. Vezes velocidade da bala. E essa é a fórmula que a gente precisa, tá? Por quê? Porque eu tenho a velocidade da bala. Eu esqueci de anotar isso. Tá. Mas você sabe que a velocidade da bala é de 300 metros por segundo. Tá? Então, eu sei a velocidade da bala, sei massa e sei massa do canhão. Logo, velocidade do canhão vai ser. Massa da bala é 2, né? Sobre 1000 vezes a velocidade da bala, né? Isso, vezes 3. 300, tá? É, isso aqui é quilograma, né? Quilograma. E aqui é metros por segundo, né? A unidade aqui, tá? Quilograma corta com quilograma e você vai ter uma velocidade em metros por segundo aqui. Aí vai ficar aqui, VC. Isso aqui vai dar 2 sobre 1000 é 2 vezes 10 a menos 3, tá? Vezes 300, que é 3 vezes 10 a menos 2, tá? Isso aqui tá em metros por segundo. Aí, coloquei aqui notação científica para a gente entender melhor, né, o que está sendo feito. Mas já a gente vai ter uma ideia de quanto que esse canhão, qual a velocidade desse canhão, né? Aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 1 metros por segundo. Isso aqui, a velocidade do canhão, então, é 0,6. Aliás, na realidade é menos 1, não. Aqui é menos 3, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai dar 10 a menos 5. Olha que coisa, né? Aqui é 6 vezes 10 a menos 5, tá? Que é
0,00006, né? Metros por segundo. Bom, se a gente andar de volta aqui, né? 3, 4, chegar em 6 de novo. Ou seja, é muito pequeno o quanto. Será que eu esqueci de algum detalhe? Peraí. Um segundo, pessoal. Não sei se eu errei essa conta aqui. Um segundo. Ah, é isso mesmo, tá? Aqui é 10 a menos 5. Desculpa a demora aí. Então é muito pequena. No livro, inclusive, estava errado. Ele colocou 0,6, mas na realidade é 0,00006. Ou seja, a massa, como a massa do teu canhão é absurdamente maior do que a massa da bala, pô, o canhão pesa 1 tonelada e a bala pesa 2 quilos. Quanto o canhão vai andar para trás, a velocidade que ele vai ter é muito pequena, né? Porque a tua quantidade de movimento se conserva. Então isso ajuda a gente a ter uma noção de proporção nisso, né? Do quanto que depende da massa também, né? Tá? Então, esse é o ponto dessa questão, tá? É, temos aqui a nossa próxima questão. Mas antes, deu para entender, pessoal, o que eu fiz aqui? Deu para pegar bem? Passo a passo? O que se faz? Fale aí, por gentileza. Digam aí, por favor, meus queridos, se tá dando para entender, se tá de boa, tá complicado, não? Beleza. Então, é, vamos fazer umas questões do Enem aqui, tá? Vou logo para as questões do Enem aqui, então. Tá. Depois eu vou focar nas do Enem, depois se der um tempo eu volto para aquela anterior ali, que era mais de cálculo, tá? É... Essa daí eu errei ano passado. Fez errado essa questão? O que vocês acharam dessa questão? Quem fez o Enem aí? Deixa eu ver. Entendi nada no dia, chutei no dia, eu não entendi. Então, qual é a grande questão, né? Essa questão aqui, vamos dar uma lida no enunciado, tá? É importante nos automóveis, tá? Garantir que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu conhecida coincida com o seu centro geométrico. Ou seja,
o centro de massa tem que coincidir com o centro geométrico. Tá? Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, no qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Aqui ele está falando do balanceamento da roda, né? Para a tua roda girar no eixo certinho e não ter um problema no teu carro, tipo de desalinhamento, né, que pode causar problema no eixo ali, né? Você tem que estar com a roda alinhada, tá? Pode para não gerar ruído também, né? Certo desconforto ali ao dirigir, tá? Então você tem que ter esse alinhamento, que é esse balanceamento, né? Ah, beleza, o conjunto roda-pneu é colocado para girar na velocidade constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em locais específicos da roda até que as vibrações diminuam, né? Por quê? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estão zoando aqui de novo. Passo a passo. Exatamente, vamos pro passo a passo aqui, né? Ah, então, as vibrações é, têm que diminuir, né? Ou seja, essas vibrações são geradas pelo que eu já falei, porque a roda não está alinhada, né? Tá? E durante o treinamento, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Então, duas coisas. Na verdade, uma pergunta, né? O que que vocês acham que isso que a gente está falando tem a ver com quantidade de movimento, né? Então, o que que vocês acham que tem a ver? Falem aí, galera. Questão de torque também está um pouco relacionado, né? Mas falaram que também. Centro da massa tá deslocado do centro, logo onde está fazendo ela voltar pro centro. Não tá tão errado, não, tá? Tu não viajou, não. Essa é a ideia da questão mesmo. Mas é que quando a gente mede a quantidade de movimento, quando a gente faz uma questão sobre quantidade de movimento, a gente sempre acaba falando. É muito interessante que se analise a quantidade de movimento no centro de massa do veículo, tá? Divide as partes ali do pneu. Ahn, não entendi muito bem o que você estava falando. Talvez você pensou que dividindo as partes estava dividindo a massa, né? Acho que foi isso. Então, ele tá falando assim, pô, não, tá de boa, pode falar, fica à vontade. Ele tá falando assim, essa roda tá desalinhada. Ou seja, ela tá girando do jeito que não deveria, porque a massa dela não tá balanceada. Então vamos arrumar o centro de massa, vamos botar ele para cá de novo, né, no centro aqui, para que o teu movimento aconteça do jeito esperado, ou seja, a tua quantidade de movimento ocorra também do jeito que se espera, né? Tá? Então, o que vocês acham? Acho que já tiveram spoiler disso. Qual é a, onde que eu tenho que colocar a peça de chumbo? Podem- Exatamente, né?
É no 3, né? Tá. Se eu colocar no 3, tá? Vai ficar. Vai ter mais massa aqui, logo o seu centro de massa vai ser meio que puxado para cá, né? Tá? Então, o que que o centro de massa fala, né? Tá? Centro de massa. Ó, é um ponto, tá? Em que você pode considerar que toda a massa do corpo, deixa eu ficar, se concentra, tá? Então, você pode falar, por exemplo, né, que no pneu, tipo, beleza. Então, o centro de massa que a gente espera que seja do pneu é aqui. O que que você está falando, né? Então, esse movimento dessa rotação aqui, nesse centro de massa, ele fica alinhadinho, ele gira certinho. Mas se tu começa a desalinhar ele, tirar ele daqui por questão de. É porque às vezes o pneu se desgasta também, perde um pouco de massa, sabe? Ou então, sei lá, alguma. O pneu pode ser que se acumulem pedras presas, né? Aqui no. Vamos supor, se acumularam pedras presas aqui na banda de rodagem, né? Essa parte do pneu que fica em contato com o solo é chamada de banda de rodagem. Então, na banda de rodagem pode às vezes acumular pedra, sei lá. E isso vai gerar uma massazinha a mais que pode mudar o centro de massa. Várias coisas podem ocasionar isso. É, que vai gerar com que ele não funcione do jeito esperado, né? Ele vai vibrar, vai causar um desconforto ali, um ruído, né? Tá. Então, por que que a gente fala de quantidade de movimento e fala de centro de massa, né? Então, fiz esse trecho aqui pra gente falar, tá? É, a quantidade de movimento, ela está diretamente ligada ao movimento no centro de massa do sistema. Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui? Qual é o nosso sistema? No nosso caso aqui, o sistema é o pneu, tá? É o pneu, o sistema. Quando não há forças externas atuando, esse centro de massa permanece parado ou se move com velocidade constante. Então, isso significa que. Isso aqui eu estava falando da questão do barco, né? Basicamente, eu sempre tenho que fazer análise nesse. Quando eu estou falando de quantidade de movimento, baseado no centro de massa, tá? Então, essa foi a primeira questão do Enem. Eu espero que tenha dado para entender, tá? Nem precisar pensar tanto em quantidade de movimento, né? Aqui é só você pensar, tipo assim, pô, eu quero que fique mais. Ele tá falando que tá com muita massa do lado de cá. Então, como é que eu faço para compensar isso? Eu coloco mais massa aqui, porque eu vou puxar esse cara para cá. É bem de boa mesmo, tá? Eu só usei isso para explicar também sobre quantidade de movimento. Mas o raciocínio era bem simples, tá? Ok. Então, vamos pro próximo exercício. Deu para entender aí, pessoal, a questão do pneu aí? Deu para pegar? De boa. Espero que não tenha ficado complicado ali, né? Qualquer dúvida pode falar. Vamos fazer mais uma questão aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais além dessa. Tem uma outra.
Ahn, em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus, né? Então, é aquela clássica imagem de Fórmula 1, né? Que você tem os pneus assim empilhados numa curva ou em algo nesse sentido, né? Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Ou seja, quando eu coloco os pneus lá, né? Esse desenho não tá ficando muito legal aqui. Enfim, imagina você aí na. Imaginar então, o carrinho batendo nos pneus, né? É, se ele bate na parede, a colisão é muito abrupta. Ele desacelera muito rápido. Pá! Agora imagina que ele bate no pneu. O pneu, ele, a gente sabe que ele é mais macio, ele tem uma elasticidade ali, né? Então ele vai se deformar e também, enfim, pode ser que o carro volte ali um pouco, né? Tá? Então ele retorna com velocidade reduzida, tá? Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Ou seja, sei lá, imagina que tu coloca uma barreira, tá? É, de um material que não é borracha, não é pneu. Então, você tem uma parada, uma coisa que vai fazer com que ele pare, mas ele não vai retornar, tá? Tu vai, tipo, sei lá, se antes você tinha um muro de tijolos, né? Um muro de tijolos aqui, por exemplo, sei lá, tijolos de um material qualquer, você vai pegar, por exemplo, e colocar um material que ele consegue se deformar e ele se quebra, tá? Para que esse choque seja absorvido. Não permite a volta do carro após a colisão. Então, quando o carro bater, ele vai bater, quebrar a barreira e parar. Essa é a ideia. Comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Essa questão é boa. Única alternativa. Um choque elástico. Na realidade, não elástico, né? Porque, por exemplo, se o carro bate, vamos pensar nos pneus. O carro bate e retorna com velocidade menor, reduzida. Então, ele já não é elástico, tá? Já não é elástico. Ah, vamos supor que ele bata e pare. Aí ele também não é elástico, né? Ele dissipa tudo, né? Então tem a nossa nomenclatura aqui, né? Ele é perfeitamente inelástico, né? Se for o material que para o carro, né? Então, comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Tá. Galera, dá uma olhada nessas alternativas aqui. Tentem entender e falar qual é, por favor. Na realidade, se fosse elástico, seria igual, né? Ah, pera aí. Ah, você tá pensando na velocidade, né, Marques? Se fosse elástico, seria maior a força de volta? Eu sei que se fosse elástico, a velocidade ia ser igual na volta, tá? Porque isso significa que ele não ia perder energia nenhuma quando ele bate nos pneus, entendeu?
Falem aí as alternativas aí que vocês acham. Tá, o Carlos falou a última, o Marques falou a B, o Danilin falou B. Então, vamos analisar então as nossas alternativas, né? O Mika falou A. É, Então, galera, vamos ver o que está ocorrendo aqui em cada situação. Então, a primeira fala que a força é maior na colisão com a barreira de pneus, tá? Então, eu estou falando aqui da força média exercida sobre o carro. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Primeiro, qual você acha que tem força maior? Na barreira de blocos ou na barreira de pneus? Ah, então, mas pensa comigo. O tempo que o carro vai estar batendo nos blocos é o mesmo tempo que ele vai estar batendo nos pneus. Aqui ele falou isso aqui, ó. Ela é tão demorada quanto a colisão dos pneus. Tá? Então, os blocos não são tão duros, né, quanto você imagina que eles sejam, né? Tá? Então, quando eles estão falando de força média aqui, tá? Eu particularmente não gosto muito de algumas nomenclaturas que eles usam aqui nessas questões do Enem. Fica um pouco confuso. É, ele fala que força média seria o seu impulso, né, sobre o tempo, tá? Ele tá dando essa ideia aqui, tá? Ah, peraí, tô pensando em como explicar pra vocês aqui. Um segundo. Já adiantando aqui, tá? A resposta correta é a letra A. Então, o correto é que a força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos, tá? É, acho que dá pra explicar a partir disso, na verdade. Então, vamos ver as outras, por exemplo. A força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Então, a gente sabe que ele dissipa mais energia quando ele bate nos blocos, né? Porque depois que ele bate nos blocos, ele para. Então a gente sabe que isso aqui, ó, não é verdade. A força é maior na colisão com a barreira de blocos. E a energia dissipada é a mesma nas duas situações? Cara, não é a mesma porque em uma ele volta com velocidade menor, na outra ele para. Então isso aqui também não. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus? A gente sabe que não, né? Que é menor. Porque, tipo, quanto mais energia eu dissipo, menor vai ser a velocidade do carro. Pô, se ele para, eu tô dissipando toda a energia, né? Isso aqui também não. E por último, a força é maior na colisão com a barreira de blocos e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Ah, então, a gente sabe que essa parte aqui é verdade, tá?
Para que a alternativa seja verdadeira, ambas têm que ser verdadeiras. Isso aqui é verdade. Verdade. Então, pensando aqui como explicar essa questão da força média, um segundo. Ah, tá. Na verdade, essa questão é meio confusa, tá? Eu não tô conseguindo visualizar exatamente por que que essa força vai ser maior na colisão da barreira de pneus, a média. Talvez você possa imaginar que, tipo assim, vamos supor, a média é a força antes mais. Não, acho que eu entendi sim. Tá confuso mesmo isso aqui, tá, galera? Porque se o meu veículo ele vai voltar com uma velocidade, é, isso quer dizer que ele vai ter ele ainda vai ter uma força, né? Então imagina, o veículo bateu. Então, no primeiro caso, ele pode bater na parede aqui, tá? Pode bater aqui, e ele ainda vai ficar andando para lá. No segundo caso, ele bate e ele para. Tá? Então, se ele tinha uma V igual a VA, aqui ele vai ter V igual a zero. Então, aqui eu ainda vou ter uma força, né? Porque ele ainda vai estar se movendo. Você pode pensar dessa forma. Já aqui, ele vai parar. Então, por isso ele está falando que. Opa, travou aqui? Por isso, talvez ele esteja falando que. Caramba. Ah, tá. Que é maior na colisão com a barreira de pneus. Mas eu não tenho. Eu acho que isso aqui tá um pouco estranho. Galera, eu vou pesquisar um pouco mais e falar pra vocês isso aqui, tá bom? Essa aqui eu acho que tá estranha. Mas o que falaram que é certo é essa aqui, tá? Beleza. Enfim, fora essa parte da força aqui, deu pra entender o conceito da questão? Que você tá falando de dissipação de energia, quantidade de movimento, essas coisas? Deu pra entender o que eu tô pensando aqui com vocês? Tá, beleza. Tá bom. Então, realmente pode às vezes cair algumas coisas que ficam vagas, sabe? Então, por isso que é bom a gente treinar, fazer as questões. Porque assim, quando tiver uma coisa meio duvidosa, que nem essa, você vai ter uma certa intuição para te ajudar, a sair da situação. Mas realmente tem questões que são estranhas às vezes, sabe? Pô, força média, tipo assim, é muito comum falar dessa forma.
Então, beleza. Mas beleza. Ahn, vamos fazer a última questão aqui, tá? Para encerrar nossa aula aqui. Que também é do Enem, tá? Qualquer obra de construção civil, a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, é fundamental, né? Então, por exemplo, a cada livro de um tijolo de massa 2,5 kg, então a massa do tijolo é 2,5 quilos, a altura de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, então o tempo resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Ou seja, se o tijolo cai na cabeça de alguém, por exemplo, ele pesa 2,5 kg, beleza, mas ele caindo, a força que ele vai fazer no capacete é maior do que isso, né? A gente não sabe o quanto é maior, mas sabe que é maior. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10. Fala que G é igual a 10. E que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, beleza. A gente sabe que o impulso é a força vezes o ΔT. Nesse caso, a força é o peso, que é a massa do tijolo vezes a gravidade. E isso vezes o ΔT. Logo, o impulso vai ser 2,5 vezes 10 vezes. E o tempo é meio segundo. E o impulso vai ser igual a 25 vezes 0,5, 12,5 newtons segundo, tá? É isso mesmo, né? 2,5 vezes 10, 25, tá? Aqui é 25. Vezes 0,5 vai dar metade, né? Que é 12,5. Tá bom. Então até agora tranquilo, tipo, só aplicação de fórmula, tá? É, Então, na realidade, na realidade eu tô pensando errado aqui, pessoal. É, esse raciocínio não tá muito correto não, porque ele tá pensando em força média aqui, né? Calma aí, galera. Então, pera aí, vamos lá. Desconsidere o que eu tô fazendo aqui, pessoal. Tive um equívoco, desculpa, galera. Vou refazer aqui, tá? Como ele fala de força média, você não pode calcular o impulso dessa forma, tá? Mas imagina aqui que você tem o teu tijolinho, tá? Caindo, tá? Então ele tinha uma velocidade v0 igual a zero e ele tinha uma velocidade final igual a velocidade final, tá? Você tem a gravidade, tá? Que aponta para baixo. Então, eu posso calcular essa velocidade final aqui, né? A gente conhece, né?
É... Como que a gente faz para calcular essa velocidade final aqui, galera? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. É, tipo, poderia fazer também, tá? Poderia. Também dá pra fazer por Torricelli, né? É que Torricelli nada mais é do que. No fundo, em Torricelli, tu tá usando energia cinética ainda ali, né? Pensei em distância pelo tempo. Nesse caso não dá porque você está acelerando, né? Então você não pode fazer só distância pelo tempo, que é a velocidade média, tá? Então. Não, tá, o teu raciocínio tá correto, tá, Danilinho? Você pode pensar nesse caso aqui, tá? Que VF ao quadrado é o V0 ao quadrado mais 2G vezes a altura, tá? É, tá correto. A energia cinética tá correto também usar, tá? A velocidade inicial era zero, logo, a tua velocidade final, então tá ao quadrado aqui, eu vou passar a raiz pro outro lado, é raiz de 2GH, tá? A gente vai precisar dessa velocidade aqui para calcular nossa quantidade de movimento, tá? Então, calculando aqui, 2 vezes GH, 2 vezes 10 vezes o H é 5, tá? 5. VF é igual a raiz de 20 vezes 5, raiz de 100 é igual a 10 metros por segundo. Isso aí. Exatamente, Danilinho. É, daria também para fazer pela energia cinética, tá? Então, o que que nós podemos fazer agora aqui? Você pode calcular com essa velocidade, tá? A tua variação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento, né? No final, né? A quantidade final é igual a massa vezes a velocidade final. Porque eu sei que ele foi do repouso, né? O tijolinho aqui estava parado, ele tinha a quantidade antes, que era zero, porque estava parado. Aí depois ele tinha a quantidade final, a quantidade depois, que é igual a m vezes v final. Beleza? Isso aqui vai dar a massa do tijolo é 2,5 vezes 10 metros por segundo. Essa velocidade que a gente achou aqui e a massa que é dada. Vai ficar aqui. A quantidade final é igual a 25 quilogramas vezes metros por segundo. Essa é a tua quantidade de movimento final. E para que a gente precisa disso aqui? Porque se eu tenho a quantidade final, eu tenho o impulso, né? Porque a gente sabe que o impulso é a quantidade final menos a quantidade inicial, não é? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Logo, tá? Você vai chegar que o impulso ele é a força vezes o tempo, que vai ser igual a QF menos QI. Aqui é o que antes e o que depois, né? O que depois menos o que de antes. A gente sabe que a nossa quantidade de movimento antes era igual a zero, né? Como a gente tinha visto. Então isso aqui
É zero. Esse quantidade depois é a quantidade final. Logo, força vezes delta T é igual a massa vezes a. Enfim, não preciso reescrever aqui porque eu já sei quanto é a quantidade, né? É a quantidade final. Logo, tá? É, a tua força, tá? Vai ser o QF sobre delta T, que é igual a. Aqui deu 25 sobre 0,5. É, o delta T é 0,5, tá? A gente viu aqui. Então, aqui vai dar 50 newtons de força. Ou seja, o que a gente quer saber? Então, o que que eu tô falando aqui? O tijolo, quando cai de 5 metros, ó, 5 metros, essa altura aqui. Opa, pera aí. Essa altura aqui é de 5 metros. A força que faz no capacete que ele tá caindo é de 50 newtons. Sendo que um tijolo tem a massa de um tijolo é 2,5 quilos. Então, a quantos tijolos essa força equivale? É o que o Danelin falou, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isso divide pela força do tijolo, né? Porque o peso do tijolo é 2,5. Peso é 2,5 vezes 10, que é 25 newtons. Logo, quantos tijolos equivale? 2, né? 2. Então, imagina exatamente. Imagina 40 metros, imagina mais ainda, né? Então, como você tem esse teu efeito do impulso, porque ele tá caindo, tá sendo acelerado, tijolo. No teu impacto, ele vai estar com uma força que, dependendo da altura, pode ser absurda, né? Muito alta. Então, resumidamente, não andem perto de construções em prédios. Evitem fazer isso. Mas é, isso é complicado que até mesmo se, sei lá, cato de choro na mão. Até algumas frutas, né? É meio perigoso de cair na tua cabeça, né? Tipo, se estiver andando assim. Por exemplo, se você quiser andar perto de um pé de jaca, é mais perigoso também, né? Imagina. Uma jaca pode pesar aí. Quem já viu jaca aí? A jaca, pra quem nunca viu, vou mandar a foto aqui no chat. É essa parada. Pô, quero pegar a imagem, peguei o link. A jaca é isso aqui e pode ser bem grande, né? Pode ter, sei lá, 10, 15 quilos. E é alto pra caramba. Ou seja, se cai na cabeça de alguém, o impulso vai ser absurdo e a força vai ser absurda. Então, é bem perigoso, tá? Bem perigoso. Mas, galera, acho que eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Já falamos bastante disso. Vocês conseguiram entender essa questão aí do tijolo aí? Eu não sou muito fã de jaca também, não. Mas vocês conseguiram entender?